Vamos ser honestos. Muita gente pula o livro de Levítico, não é? Parece só uma lista de regras antigas, uns sacrifícios meio estranhos, mas e se a gente descobrisse que, na verdade, ali está uma janela fascinante para entender a adoração de verdade? Uma lição poderosa sobre o que é devoção total? Pois é isso que faremos hoje. Vamos mergulhar em Levítico capítulo 1 para entender a oferta que era a base de tudo, o holocausto. Vamos lá. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente volta no tempo para pegar o contexto, onde e quando isso tudo aconteceu. Depois, entramos nos detalhes do ritual e vamos ver algo muito legal, como ele era acessível para todo mundo, do rico ao pobre. Em seguida, a gente faz a ponte dessa prática antiga com o sacrifício definitivo. E claro, no fim, vamos ver o que tudo isso significa para a nossa vida hoje. Certo, vamos começar pelo começo, né? Para sacar o porquê desses sacrifícios, a gente precisa primeiro entender o cenário, onde e quando tudo isso estava acontecendo. Imagina a cena. Estamos no meio do deserto. Faz mais ou menos 1 ano que o povo de Israel saiu do Egito. E eles acabaram de terminar uma construção importantíssima, o tabernáculo, a famosa tenda do encontro. E olha, isso aqui não era uma tenda qualquer não. Era o símbolo da presença de Deus bem ali, no meio do povo. O centro de toda a adoração. A partir desse ponto, as regras do jogo mudam. E este aqui é o ponto crucial. Esse sistema todo de adoração não foi uma invenção humana, nem uma cópia de outros povos. A história começa com um chamado de Deus. É Ele quem inicia a conversa, estabelecendo que o jeito de se aproximar dele seria revelado por Ele mesmo e não criado pela nossa imaginação. Agora sim, vamos ao coração do capítulo. Deus começa as instruções com o holocausto. Por quê? Porque ele era o sacrifício mais frequente e, simbolicamente, o mais completo de todos. O próprio nome em hebraico, Olá, já nos dá uma pista enorme. Significa subir. A ideia era que a oferta inteira, com exceção da pele, subia aos céus em forma de fumaça. Era um ato de entrega total, em que a pessoa não ficava com nada para si. Era tudo para Deus. O que esse ritual mostra de um jeito muito forte é o envolvimento pessoal de quem fazia a oferta. A pessoa não só trazia o seu melhor, um animal macho e sem defeito, mas colocava as mãos sobre a cabeça dele. Era um gesto que dizia, isto é por mim. E então vinha a parte mais impactante. O próprio adorador tirava a vida do animal. Imagina o peso desse ato. Era uma lição que não se esquecia sobre o custo real e pessoal da adoração e do perdão. A partir daí, os sacerdotes assumiam. Eles cuidavam do sangue e organizavam as partes do animal no altar. E perceba o detalhe. Tudo era lavado. Isso nos ensina uma coisa fundamental. A aproximação a um Deus que é perfeitamente santo não podia ser de qualquer jeito. Exigia pureza, respeito e ordem, refletindo o próprio caráter de Deus. Mas e se alguém não tivesse um boi para oferecer? Será que os mais pobres ficavam de fora? A resposta para isso é uma das partes mais bonitas desse capítulo. A lei era incrivelmente inclusiva. Se a pessoa era rica, trazia um novilho. Se tinha uma condição mediana, podia ser uma ovelha ou uma cabra. E se fosse pobre, até mesmo um par de passarinhos era aceito. Ninguém era excluído da adoração por causa da sua condição financeira. E o mais importante de tudo é que essa frase, aroma agradável ao Senhor, é usada tanto para o boi do rico quanto para o passarinho do pobre. Isso mostra que o que importava para Deus não era o valor em dinheiro da oferta. O que realmente subia aos céus como um aroma agradável era a sinceridade, a entrega total que vinha do coração. Certo, agora vamos conectar os pontos. Como é que um ritual antigo de sacrifício de animais se relaciona com a fé cristã hoje? A resposta está em enxergar o holocausto como uma sombra de algo muito maior. O Novo Testamento deixa claro que o desejo de Deus sempre foi uma entrega de coração. A carta aos Hebreus argumenta que Jesus cumpre perfeitamente o ideal do holocausto. A vida dele não foi uma entrega parcial, foi uma devoção total e voluntária à vontade de Deus. Ele foi o sacrifício perfeito que o holocausto só estava apontando de longe. E essa conexão fica explícita quando João Batista aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito, sem mancha, oferecido uma vez por todas em nosso lugar. Todo aquele sistema de Levítico encontra o seu significado final nele. Então, o que a gente tira de Levítico 1 para a nossa vida aqui e agora? Nós não oferecemos mais animais, é claro, mas os princípios por trás do holocausto continuam extremamente relevantes.
O Holocausto nos deixa princípios poderosos. Primeiro, Deus não quer só uma parte de nós, Ele quer tudo. Segundo, a nossa aproximação a Ele deve ser com respeito e pureza. Terceiro, a sinceridade do nosso coração vale muito mais que qualquer oferta. E por fim, a nossa devoção a Deus deve ser como aquele fogo no altar, constante, total e sempre acesa, alimentada pelo sacrifício perfeito de Cristo. E isso nos leva à reflexão final. A lei dizia que o fogo no altar do holocausto nunca deveria se apagar. Para nós hoje, o altar é o nosso coração. A questão então é, como a gente mantém o fogo da nossa devoção e da nossa paixão por Deus queimando continuamente, no mundo que tenta a todo custo apagar essa chama? Fica a reflexão.